Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais esse encontro muito especial com o Dr. Zé Guilherme. Tudo bom, Zé? Tudo bom, Thiago? Como é que vai? Estamos em paz e vamos sair daqui melhores ainda, porque hoje a gente vai sair com muitas informações interessantes sobre esses 4 elementos aí que têm assustado um pouco as pessoas, né? O aumento do número de hipertensos no Brasil, o aumento das taxas de colesterol, o aumento da ocorrência de diabetes e também o aumento da ocorrência de demência ou Alzheimer. A gente pode chamar de um ou outro, é um e outro, tem alguma mudança técnica? Alzheimer é um tipo de demência, né? Existem outras demências, mas a mais prevalente, a mais conhecida é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer mesmo. Então, até então, não falei nenhuma besteira. Espero que continuemos assim. Zé, eu vou começar assim, a gente falando de talvez desses 4 elementos, a hipertensão disputa ali com o colesterol em nível de ocorrência, né? Entre os brasileiros. Eu não sei te dizer, mas eu vejo que tem muitos brasileiros, não sei se tem mais brasileiros com pressão alta ou com colesterol alto. É difícil, a gente não tem dados muito específicos em relação a isso. Agora, posso lhe dizer que milhões de brasileiros sofrem de hipertensão. Então, hipertensão é uma doença muito prevalente, ou seja, acomete um percentual significativo das pessoas. É uma doença grave, porque na maioria das vezes é uma doença silenciosa. E quem tem hipertensão e não trata adequadamente a hipertensão tem um risco aumentado de uma série de complicações. Isso, exatamente. Na minha família, temos gerações de hipertensos, né? E eu acredito que muitos brasileiros também têm esse tipo de registro. A minha avó era hipertensa, meu pai também, e agora eu cheguei lá, né? Muitos brasileiros também têm esse fenômeno aí como uma coisa geracional. Mas em nível técnico, assim, Zé, o que é, melhor dizendo, a hipertensão arterial? A hipertensão é a presença de níveis de pressão medidas elevadas durante um período significativo dos dias. Okay. Tá? Então, uma pessoa que tem uma medida isolada de pressão alta não quer dizer que ela seja hipertensa. Mas se ela tiver persistentemente, ou seja, continuadamente, níveis elevados de pressão, mesmo que não tão elevados, então não precisa ser 20 por 12, como popularmente se fala que é o 200 por 120 milímetros de mercúrio, não precisa ser 17 por 10, não. Se a pessoa tem persistentemente 15 por 10, 14 por 10, essa pessoa é hipertensa. A gente sabe que essa pessoa não tratada, ela vai ter um risco aumentado de derrame, de infarto, insuficiência cardíaca, problemas nos rins, insuficiência renal, entre outras complicações. Então, esses casos, só para complementar, nesses casos é importante que as pessoas saibam que mesmo que ela não tenha nenhum sintoma associado à elevação da pressão, essa pressão alta precisa ser tratada, porque ela vai ocasionar um aumento na incidência dessas doenças e dessas complicações. Exatamente. Então, um elemento comum de análise é a permanência das taxas elevadas dentro de uma janela de tempo. Isso. É você ter, na maioria do tempo, níveis de pressão acima do normal. E dentro desse processo eu vejo muita gente que faz aqueles mapas de 24 horas, né? Para que serve verdadeiramente o mapa de 24 horas? Tipo, em 24 horas é possível executar um diagnóstico? Qual é o verdadeiro serviço que o mapa de 24 horas presta no momento do diagnóstico? Perfeito. Essa pergunta é uma pergunta excelente, é muito pertinente. A MAPA, que quer dizer, a sigla quer dizer Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial, ela tem um papel muito importante no diagnóstico e no acompanhamento dos pacientes hipertensos. Muitas vezes o paciente vai no consultório e por conta até da ida no consultório fica mais ansioso, está estressado, está preocupado, está numa situação fora do habitual, a medida de pressão no consultório até pode ser elevada, mas em casa, fora daquela situação especial, a pressão fica normal. Então, a MAPA ela tem uma função muito importante porque ela detecta de fato, ou procura detectar o mais próximo da realidade, o mais próximo do dia a dia do paciente, o comportamento da pressão desse paciente. Então, são medidas periódicas da pressão durante o dia e a noite naquele determinado espaço de tempo, em geral 24 horas, e com isso você vai ter um gráfico de comportamento da pressão daquele paciente, saber se ele tem, de fato, a maioria das pressões normais ou elevadas, se isso se concentra em determinada parte do dia, se tem uma correlação com a atividade física ou com o trabalho, se existe hipertensão noturna, se há o chamado descenso noturno normal ou não. Então, são uma série de informações que a MAPA dá, que ela fornece, para, de fato, confirmar o diagnóstico de hipertensão. E nos pacientes que já são hipertensos e estão sendo tratados, a MAPA pode ser utilizada para
detectar ou aferir se a pressão está sendo adequadamente controlada ou não. E especialmente naqueles pacientes que são os pacientes mais ansiosos e que tem o que a gente chama de hipertensão do jaleco branco, ou seja, aquele paciente que chega no consultório, a pressão está alta, mas fora dali ele refere que a pressão é normal, a MAPA é excelente, porque ela vai eliminar da possibilidade de usar remédio pessoas que só têm elevação da pressão quando vai no consultório. Então, ela é um exame muito, muito importante nesse sentido. Não deve ser usado o tempo todo, não é indispensável para afirmar o diagnóstico. Você pode fazer medidas seriadas em casa e isso daí também pode lhe dar informações suficientes para você poder iniciar ou não o tratamento medicamentoso ou não, mas importante é que é um exame que traz muita informação para o profissional médico, o clínico ou cardiologista. Certo. E agora eu vou fazer assim, Zé, uma pergunta até sobre a MAPA, né? E você tá me dando uma informação muito interessante, que para mim MAPA não era uma sigla, MAPA era o nome mesmo do exame, e como ele tem esse aspecto de identificação, né? Eu pensei que era um mapa no sentido de ser ali uma metáfora ao mapa territorial, etc. Mas assim, sabendo que um elemento importante para o diagnóstico de hipertensão é uma janela de tempo, né? 24 horas nos dá essa visão, porque 24 horas parece muito pouco, na minha visão de leigo, de não ser profissional de saúde, obviamente. 24 horas me parece uma janela de tempo muito pequena para que você possa fazer uma análise diagnóstica. Tudo bem que a MAPA não é a única ferramenta, né, de diagnóstico. Ela vem associada também a outras observações. Mas não é um pouco falho assim por ser uma janela de tempo? Veja bem, todos os exames eles têm aspectos positivos e negativos, tem as suas limitações e tem as suas indicações. O exame não é indicado isoladamente, ele é dentro de um contexto de avaliação clínica e cardiológica, de suspeita diagnóstica, ou seja, esse paciente já passou por uma avaliação, já tem uma história que foi colhida, tem provavelmente algum relato de pico hipertensivo ou não, de queixa de cefaleia ou de alteração da pressão, desconforto no peito, e na avaliação clínica o médico deve ter suspeitado da presença de hipertensão arterial ou porque detectou, porque o próprio paciente já tinha referido que já tinha apresentado outras alterações prévias. Então, quando você indica o exame, ele vai como uma avaliação complementar, como se diz, exames complementares cardiológicos. Então, ele vai complementar a avaliação clínica e a história que já foi feita e tentar corroborar, confirmar ou não a suspeita diagnóstica. 24 horas é pouco tempo, mais ou menos. Eu acho que é um tempo razoável e dentro das limitações você consegue aferir, e você tem durante a realização desse exame um registro, um diário, que o paciente anota se teve alguma alteração, se teve algum sintoma que você eventualmente pode correlacionar com a alteração da pressão. Então, tal hora, às 14 horas eu tive muito mal-estar, dor de cabeça. Aí naquele momento você vai no exame, no registro, no gráfico do registro das pressões e vê se às 14 horas as pressões estavam normais ou não, ou se esse mal-estar precedeu a elevação da pressão, que não é infrequente. Então muitas vezes o paciente refere, eu tive dor de cabeça e a minha pressão, quando eu fui lá na emergência por causa dessa dor de cabeça, a pressão estava alta. Então a dor de cabeça veio por causa da pressão alta. E muitas vezes é o contrário. Na MAPA a gente consegue detectar, por exemplo, o paciente com enxaqueca, 14 horas de enxaqueca, a gente vai lá na MAPA e a pressão dele está normal. 14h15, a enxaqueca piorou, a pressão ainda está normal. 14h30, a dor de cabeça está insuportável, eu vou na emergência. E aí nesse momento a pressão começa a subir. Quando ele chega na emergência, a pressão está alta e ele atribui equivocadamente a elevação, a dor de cabeça à elevação da pressão. Quando na verdade foi o contrário que aconteceu. Ele teve uma dor de cabeça por um outro motivo, cefaleia atencional, enxaqueca, está com a virose, o que seja, e essa dor fez com que a elevação da pressão ocorresse. Então essa relação de causa e efeito ela é inversa e a MAPA é espetacular para avaliar isso. 24 horas é um tempo razoável e diante de um contexto já de uma avaliação prévia, com coleta da história, com a suspeita bem fundamentada, ele é um exame excelente para você conseguir detectar se de fato é hipertenso e fazer o acompanhamento desse paciente futuramente, até para saber se o tratamento indicado está sendo eficaz. Isso. Agora você explicando, a gente começa a ver um pouco mais de sentido, né? A gente começa a entender que 24 horas, dentro de todo um processo investigatório, né? Dentro de uma soma aí de exames e observações, você consegue chegar a uma conclusão. Tá? Agora, existe
existe uma possibilidade da gente prevenir a hipertensão, porque a gente entendeu, pelo menos no senso comum, né, muitos brasileiros acham que é um aspecto hereditário. Tem gente que diz que nem está querendo se proteger, que sabe que vai ficar hipertenso mesmo, então eu vou aproveitar enquanto não sou. Existe a possibilidade de prevenção, porque as causas, a gente já até falou um pouco que tem muito esse aspecto da hereditariedade, alimentação. Tá? Mas a prevenção efetiva... A prevenção efetiva. No passado, havia uma crença de que existia um determinismo genético ou familiar muito grande em relação à hipertensão. Então as pessoas tinham a crença de que se meu pai é hipertenso, meu avô é hipertenso, eu fatalmente serei hipertenso. Mas essa visão mudou muito, porque a gente observa que a hipertensão é uma doença multifatorial, ou seja, causada por vários fatores associados. Existem fatores que são modificáveis, existem fatores que são não modificáveis. Entre os fatores não modificáveis, você tem sua carga genética, ou seja, se você tem familiares que são hipertensos, toda a família é hipertensa, existe uma predisposição maior para você ficar hipertenso. Existe a questão da idade, à medida que a gente envelhece, aumenta a incidência de hipertensão. Para você ter uma ideia, aos 35 anos, mais ou menos 35% das pessoas são hipertensas, e aos 75 anos, em torno de 70%, 75% das pessoas são hipertensas. Então, existe um aumento progressivo na ocorrência, na incidência de hipertensão ao longo da vida. Então, fatores que não são modificáveis: carga familiar, genética, a idade, o sexo. Então, homens têm uma tendência maior à hipertensão do que mulheres. Grupo étnico. A gente sabe, especialmente aqui no nosso meio, que pessoas que são afrodescendentes têm uma tendência a ter uma hipertensão maior, de mais difícil controle às vezes, precisa de mais de 1, 2 medicamentos para controle. Mas fora essas questões, existem muitos fatores que são chamados fatores modificáveis. São eles: o estilo de vida, principalmente. Então, uma pessoa que é sedentária, não faz atividade física, ela tem mais chance de ser hipertensa. Estando acima do peso, uma chance bem maior de ser hipertensa. Existe uma correlação direta entre sobrepeso, obesidade e hipertensão arterial. Então, aquela pessoa que é hipertensa e está com sobrepeso, se ela perde peso, a tendência da pressão cair existe. Se ela está muito acima do peso, uma perda significativa também reduz a pressão a ponto de você poder reduzir remédio e às vezes até ficar sem remédio. Então, sobrepeso, atividade física, a dieta inadequada, então a dieta muito rica em sal, em conservante, alimentos processados, isso tudo contribui para a hipertensão. A qualidade do sono, pessoas que dormem mal, têm apneia do sono, pessoas que têm um processo digestório ruim, tem desbiose, alteração da flora intestinal, também tem processo inflamatório associado, e isso também faz com que você aumente a chance de ter hipertensão. Além disso, distúrbios metabólicos, deficiências de nutrientes e micronutrientes, por exemplo, pessoas que têm deficiência crônica de magnésio têm uma tendência a ficarem mais hipertensas, e quando você repõe o magnésio, que é um suplemento, você consegue apresentar uma resposta muito boa em relação ao controle pressório com queda dos níveis de pressão. Então, mesmo que você tenha uma presença de fatores que são chamados não modificáveis, que aumentam a chance de você ficar hipertenso, se você faz atividade física, controla o seu peso, tem uma dieta natural, rica em verduras, frutas, alimentos que sejam ricos em fibra, bastante líquido, evitando alimentos processados, multiprocessados, o consumo excessivo de álcool, consumo excessivo de sal, controlando o seu peso, tratando o seu sono, tratando o seu intestino. Então, mesmo com as chamadas fatores de risco não modificáveis presentes na sua vida, se você trabalhar os outros fatores modificáveis, você muito provavelmente não será hipertenso. E se você, porventura, for hipertenso, você vai facilitar muito o controle da hipertensão e, em muitos casos, a gente consegue manter o paciente sem remédio, inclusive, ou com pouca droga. Então, em vez de ficar tomando 3, 4, 5 remédios para controlar a pressão, o paciente perdeu peso, está fazendo atividade física, está com a dieta adequada e tudo mais, você vai tirando as medicações porque a pressão vai caindo. E ele fica com 1 ou 2 medicamentos, ou até sem remédio. Exatamente. Vai fazendo sentido, porque pelo que você vem falando, se você tenta se proteger dela, mesmo que ela lhe afete, existe uma chance de ela lhe afetar de uma maneira mais tranquila. Perfeito. Lhe afeta pouco, por assim dizer. Perfeito. Né? E eu estou pensando no ponto de vista prático de muitos brasileiros. Você é hipertenso, ok. Mas se você não tem sintomas, se você não tem medicação, você quase que não é.
né? Que isso não termina não afetando sua vida no ponto de vista prático. Você não vai cancelar um compromisso porque se sentiu mal, porque teve um pico de pressão, porque isso não faz parte Perfeito. do seu fenômeno hipertensivo, né? Então, assim, pelo que você vem dizendo, na medida que você buscou prevenir, mesmo que não consiga, você vai ser um hipertenso com uma qualidade de vida boa. Isso. E a questão é, mesmo que você não tenha sintoma, se você for hipertenso, você merece tratamento. E o tratamento, ele é mudança de estilo de vida e, eventualmente, uso de medicamento. Mas, sempre que você estiver com o diagnóstico de hipertensão, merece tratamento. Certo. Porque a gente já tinha conversado aqui que aumenta o risco de uma série de eventos. Isso. Então, não é porque você é assintomático, você não sente nada quando está com a pressão alta, que você não deva tratá-la. A questão principal é, conhecendo os fatores que causam hipertensão, conhecendo como você pode interferir nesses fatores e conhecendo como isso pode diminuir a chance de você ficar hipertenso e até, já sendo hipertenso, você ajudar a controlar a hipertensão, não tem por que não fazer. Show de bola. Quais são os medicamentos comuns? Não sei se citar nomes, mas quais são os elementos aí, os princípios ativos mais comuns para... Existem uma série de classes de remédios que são indicados para o tratamento da hipertensão, tá? Então, você tem os mais comuns e que são indicados com tratamento de primeira escolha, são diuréticos, né, que são várias classes de diuréticos, bloqueadores do receptor de angiotensina, bloqueadores ou inibidores da enzima conversora da angiotensina, você tem beta-bloqueadores, você tem bloqueadores alfa, tem bloqueadores centrais. Então, você tem uma série de medicamentos que são indicados de acordo com o tipo de hipertensão, com a ocorrência de hipertensão. Por exemplo, pacientes que são muito estressados, que têm hipertensão muito mediada por eventos de estresse, liberação de catecolaminas, ansiedade. Nesses pacientes, você pode eventualmente indicar o uso de beta-bloqueadores, porque ele vai fazer um bloqueio beta-adrenético e, com isso, a resposta a esses estímulos de estresse vão ser minimizados, né? E então tem esse benefício. Se o paciente tem uma sobrecarga de sódio, então o uso do diurético pode ajudar. Se o paciente tem uma hiperprodução de aldosterona, os bloqueadores de receptores também ajudam. Então, o médico cardiologista vai avaliar qual a melhor medicação para o seu caso, de acordo com o tipo de hipertensão, da ocorrência, da existência ou não de consequências da hipertensão, se você já tem alguma lesão, se você já tem alguma repercussão cardiológica, se você já tem, por exemplo, pacientes hipertensos de longo prazo já tem comprometimento da função do coração, então você deve usar determinado tipo de droga que vai ajudar a melhorar o desempenho cardíaco. Então, a indicação do tratamento ela é individualizada, personalizada para cada paciente. Entendo. Então, se não dá para a gente dizer são esses medicamentos X, isso vai variar de paciente a paciente, consequentemente de situação em situação. Agora, assim, a gente já falou de métodos, né? Os médicos são muito associados aos aspectos medicamentosos, mas tem esse lance do estilo de vida que você citou. Temos alguma outra alternativa? Porque, pelo que você vem dizendo, o tratamento se dá através de, se for o caso, medicação e adoção de um estilo de vida mais saudável, alimentação mais saudável, atividade física. Temos alguma outra alternativa, algum outro caminho para seguir que não sejam esses? Porque muitos brasileiros podem pensar que não tem como alterar isso que ele está falando. Não, tem sim. E aí, por exemplo, eu, en passant, falei aqui sobre o uso do magnésio. Magnésio é um excelente suplemento. Quando o paciente é avaliado, isso tem que ser indicado por um profissional capacitado, ele perceber que existe a indicação, o benefício do uso de reposição eventual de potássio, de magnésio, que são eletrólitos que estão associados aos processos de vasodilatação. Pacientes que têm alteração do ácido úrico, o controle do ácido úrico faz com que a pressão caia. Pacientes que já têm resistência à insulina, aquele paciente que está pré-diabético ou diabético, a melhora dos parâmetros glicêmicos, com a melhora da resistência à insulina, a perda de peso, também contribui muito para a queda da pressão e para o controle pressórico. A atividade física regular é muito importante para condicionamento cardiovascular e melhora da resposta. A atividade física regular ela é muito importante para o condicionamento cardiovascular e para a melhora dos parâmetros de pressão. Então, todas essas medidas juntas, elas são importantes para que você tenha no conjunto um controle adequado e a redução de risco.
Certo, então essas seriam aí alternativas para você não achar que tudo se resume a comprimido, né? A adoção de comprimido. Pelo contrário, o uso do medicamento ele pode ser feito e deve ser feito quando indicado, mas sempre a mudança de estilo de vida e o ajuste metabólico e funcional ela é importante. Beleza, Zé. Bom, muito obrigado. Tá? Agora a gente vai encerrar aqui essa pauta. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido um pouco mais e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Até mais.